Pai eterno, Pai da glória, Pai da misericórdia, o nosso Deus, seu nome é Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome, pela vida esta oportunidade que concedemos diante de Ti esta tarde, para se juntar mais uma vez ao redor da Sua palavra. Deixa que seu nome seja glorificado. Inclinamos as nossas cabeças diante de Ti, Pai, pedindo a ajuda, pedindo o perdão, pedindo o favor, Pai, que nos faça graça, que esta tarde Tu é o grande oreiro, Pai, que toca a vida de cada um de nós para nos transformar aos verdadeiros cristãos, Pai, para nos dar a forma que o Pai quer que nós ficamos, Pai, para que conseguimos, ó Senhor, se aproximar mais uma vez diante de Ti esta tarde. Pai, cometemos os erros, os pecados, Pai, mas sabemos uma coisa: o único que perdoa és Tu, Pai. É o nosso Deus essa tarde, é o nosso esposo. Pai, nos olha debaixo do sangue. Deixa que tenha compaixão de nós mais uma vez, que alguma coisa se transforma, se muda em nós. É onde há pecado, ó Pai, deixa que a salvação entre, porque estamos diante de um Deus que criou o céu e a terra, aquele que prometeu que nunca abandonará os Teus filhos, Jesus Cristo. Viemos a Ti, Pai, não temos outro lugar aonde iremos, porque sabemos que, Pai, a vida eterna se encontra somente a Ti, Jesus Cristo. É por isso viemos. Ó Pai, prometeste de estar onde vão se juntar 2 ou 3 pessoas para o Seu santo nome. Pai, se estamos aqui, viemos mais uma vez na Sua casa para ser alimentados, Pai, para ser perdoados, Jesus Cristo, para ser curados, Jesus Cristo, é para ser purificado, Pai. Por isso precisamos realmente da Sua presença, que a Sua presença venha, que começa conosco, que acaba conosco, Pai. Nos entregamos nas Suas santas mãos, do púlpito até ao último banco. Deixa que o verdadeiro Espírito Santo nos conduza mais esta tarde. Pai, faça alguma coisa na vida de cada um de nós. Sabemos que o caminho é longo, Pai, mas o único que pode segurar as nossas mãos para que chegamos ao fim és o nosso Mestre Jesus Cristo. Segura-nos, ó Pai. Estenda mais a Tua mão nas nossas vidas, para que conseguimos de andar consigo, ó Pai. Abençoa a presença dos Teus filhos essa tarde. Aqueles que não vão ter tempo de vir, ó Senhor, Tu conheces realmente o que foi. Abençoa o nosso pastor. Abençoa a sua família. Abençoa o seu ministério e abençoa a sua saúde, Pai. E precisamos de Ti. Estamos aqui para Te louvar, ó Pai. Abençoa os louvores. Nos eleva no lugar de alto em Jesus Cristo. Deixa que os anjos que campam ao redor do Israel, Pai, sejam os mesmos anjos esta tarde, Pai. Porque Tu prometeste a mesma coluna de fogo estará onde esta mensagem será pregada a sua totalidade, Jesus. Não que porque repetimos essas palavras, mas são as Tuas promessas infalíveis. É por isso imploramos que o Pai faça a sua entrada e começa conosco, acaba conosco. Nas Suas santas mãos nós nos entregamos, porque pedimos em fé no Seu santo nome, nome do nosso Salvador Jesus Cristo, com a fé, digamos assim. Amém. E que Deus nos abençoe a todos. E vamos cantar para louvar o nosso Deus e mandar chamar o pregador do dia. Cada cura que angoisse sous les sèvres de Dieu. Cada coração procura aonde possa
descansar. Mas descanso verdadeiro, sou Jesus, o poder da Cristo, Cristo Santo. Cristo salva, glória, meu amigo, meu abrigo, tudo, tudo, nele achei Cristo, Cristo sempre, tão somente, Cristo salva, glória, meu amigo, meu abrigo, tudo, tudo, nele achei. Pôs o meu coração, te entrego, oh Jesus, meu Salvador. Sejas tu para sempre dele, oh seu Rei, eu, o Senhor Cristo, Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador, meu amigo, meu amigo, meu abrigo, tudo, tudo nele, se Cristo são somente, o Cristo salva, glória, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Cada coração procura aonde possa descansar, mas descanso verdadeiro, sou Jesus, o poder da Cristo. Que Cristo salva, oh meu amigo, meu abrigo, do tudo nele achei. Mon cœur angoissé sous les serveurs de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. De la boue profonde, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amène au jour d'Orema. De l'abordage, il a placé mes pieds sur les roues. Il me chante dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia, Emma. De l'abordage, mes pieds s'élèveront, il met un chant dans mon âme, c'est les chants de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui, c'est les rochers, mes pas sont enfermés, j'y demeurerai, alléluia. Au risque de tomber tant que je reste jusqu'au couronnement, je tiendrai par sa grâce de la bonne. Oh, sur les rois, mes chants dans mon âme séjour,
les chants de louange, Alléluia, Emma. Tu de la d'argent, mes pieds sur les roues, il met un chant dans mon âme séjour, les chants de louange, Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les doutes, nos ténues, les jours, et mon cœur débordant, je suis libre, j'ai l'eau, mon rédempteur qui m'a secouru, il m'a. Oh, il met un chant dans mon âme, séjour, les chants de louange, Alléluia, il m'a. Je chanterai sa merveille, grâce pour moi, les loups jusqu'à faire et voir sa bonté. Je chanterai les saluts chez moi partout, jusqu'à ce que t'entendrai la part en Dieu il m'a. Oh, Iman. Oh. Il met un chant dans mon âme, séjour, les chants de louange, Alléluia. Tout le pauvre d'Israël, les conduisez pour Jéhovah, dans le passant au Jourdain, pour me l'agréder, obstacle pour un force pour vous apparaître. Junto à entrada de Cana, foi a pedra Jericó, canta Jericó, Jericó, proclama l'égressant, a muralha desabou, pela força do canta Jericó, Jericó, proclama a l'égressão, a muralha desabou, pela força do louvor. Vamos orar. Caro Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Jesus, Tu és o Criador do céu e da terra, o Mestre do tempo e as circunstâncias. Tu és o Deus que andou com Abraão, andas, Senhor Jesus, com Isaac e Jacó. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa tarde, Senhor Jesus,
nos encontramos debaixo desse teto, Senhor Pai, sabendo que Tu vives ainda e que, Senhor, Tu és o mesmo Deus e que nós acreditamos em Ti, Senhor Pai. E o objetivo que nos levou nesse lugar, Senhor Pai, é de Te adorar. Sendo ser humano, Pai Celestial, há falha, Senhor Jesus, há defeito em nós. E por isso viemos a Ti, Senhor Jesus, de ser corrigido, de ser talhado, Pai Celestial, e que tenhamos a forma, Senhor, exata que Tu queres que nós sejamos. E entregamos tudo nas Tuas santas mãos, Senhor, do princípio até ao fim. Não olhar, Senhor, no que nós somos. E Tu sabes, Senhor, de que Tu nos criaste, Senhor, sendo fraco sempre, mas encontramos reconforto em Ti, Jesus Cristo. Porque o único que foi digno e que é digno és Tu, Senhor, esta tarde. Não olha, Senhor, no que nós somos. Nós confiamos somente em Ti e entregamos os nossos corações. E que, Pai, Tu és o Deus fiel que disse, Senhor, onde que se encontrar 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarás no meio deles. E nós acreditamos nesta palavra. Não é que, Senhor, porque encontramos escrito, mas temos a experiência, Senhor Jesus, a confirmação, que Tu cumpre sempre a Tua palavra, Senhor. E que, Senhor, temos a fé que Tu estás no nosso meio. Como a palavra diz, que Tu é o primeiro que chega na reunião, Pai Celestial, porque Tu nunca falta, Senhor, no encontro. Começa e termina conosco, Senhor Jesus. Sendo ser humano, que não podemos olhar no que nós somos, no número, Pai Celestial, mas deixa que, Senhor, a Tua presença esteja conosco, Senhor. E que esse lugar, Senhor Jesus, oh Pai, que o nosso coração, Senhor, seja consolado esta tarde, Senhor Jesus, e ao sair, Pai, que cada um de nós, oh Pai, se senta que, Senhor, estava na Tua presença. E vem, Senhor Jesus, vivificar a palavra que ler hoje, Senhor, que vamos fazer a leitura, que a porção de cada um de nós, Senhor Jesus, seja atribuída, Pai Celestial. E que, Senhor, ninguém saia aqui, Senhor, da maneira que veio. Oh, Senhor, transforma-nos, Senhor Jesus, que sejamos na imagem, Pai Celestial, perfeita, como Tu és perfeito, Senhor Jesus. Contamos a Ti, Senhor, abençoa a leitura, abençoa o culto do princípio até o fim, sem esquecer, Senhor, o nosso pastor, que o abençoe e que, Senhor, ajuda o Senhor Jesus em tudo, Pai Celestial, com o Senhor Jesus a conduta que Tu, Senhor, entregaste a responsabilidade de conduzir o Teu povo, Senhor. Ajuda o Senhor, ser o ser humano, oh Pai, ele estará sempre na posição de fraqueza. Mas contigo, Senhor Jesus, como foi Moisés, sendo ser humano, ele era fraco. Mas contigo, Senhor, ele conseguiu, Senhor Pai, a caminhar com Teu povo a Ti no destino, Senhor. E Tu és o mesmo Deus, Senhor, que lhe confiou a responsabilidade. Esteja com ele, Senhor Jesus, e que, Pai, até a Tua vinda, Senhor Jesus, não nos desampara, Pai Celestial, que o Teu Espírito não nos abandone, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, nós contamos a Ti do princípio até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe a todos. Pegamos as nossas Bíblias. Voltamos na nossa exortação da quarta-feira antepassada, que lemos no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 até 22. Êxodo 23, versículo 22, versículo 20, aliás, até 22. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tem aparelhado.
Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Que Deus te abençoe. E abençoe a leitura da sua palavra. Pode sentar-se. Estamos a falar do meu anjo marchará diante de ti. E a quarta-feira antepassada tínhamos falado que foi uma pregação do profeta pregado dia 16 de fevereiro de 1953. E que foi a história do povo de Israel. Que depois de Deus fez a promessa, chamou ainda a Abraão e o fez a promessa, que a terra de Canaã será a terra da descendência do Abraão, que os filhos de Abraão herdarão a terra de Canaã. E isso passou tempo, e que até que o povo deveria ir ainda na escravidão, segundo a promessa. E Deus, quando fez isso a Abraão, e como a vez passada falamos, que isso foi com o juramento que ele fez. E o juramento de Deus não poderia jurar acima de alguém que está assim, em cima dele, ou superior a ele. Não há mais outro ser humano acima de Deus. Deus jurou e ele mesmo que a terra será do povo da descendência do Abraão. E isso, quando depois dele ir no Egito, fora não é como escravo ainda primeiro, mas e eles não sabiam que serão escravos. Mas isso foi o cumprimento da palavra de Deus e que eles foram. E depois de ser acolhidos como um povo e viveram junto lá no Egito, mais tarde, depois de se multiplicar, e que o primeiro faraó que conhecia, o José, depois de ser falecido, e o sucessor dele, viu que o povo de Israel era abençoado e se multiplicaram, disse então, esse povo já são abençoados e se multiplicaram, então devemos lhes fligir ou lhes tornar como escravo. E tornaram escravo para se cumprir o que o Senhor disse. E a promessa era que eles iam sair e ir na terra de Canaã como herança que Deus tinha prometido para eles. E então, ao chegar a saída dele, antes de sair, Deus mandou um anjo, segundo a promessa que foi feita a Abraão, que ia tirar o povo lá na terra do Egito. Na época não foi falado de Egito, mas Deus disse que ia ser escravo num país estrangeiro. Mas isso se cumpriu que foi o Egito. Lá no Egito, antes dele sair, Deus mandou Moisés. Disse a Moisés, vai, mas vou colocar um anjo diante de ti. E, segundo a leitura que nós fizemos, Deus disse que esse anjo não perdoará os vossos pecados. E o meu nome se encontra nele. E a Bíblia diz que esse anjo foi o anjo do concerto. E foi mesmo Cristo ele próprio. E que a promessa era que ia lhes guardar até a terra prometida. Mas de ter cuidado. A Moisés que essas palavras foi dita. Que cuidado de não resistir diante desse anjo, porque não perdoará vossos pecados, a vossa rebelião. Quer dizer, a iniquidade do povo de Israel, o anjo não ia perdoar. Mas esse anjo, segundo a Escritura, foi Cristo. Segundo o que nós falamos também, segundo a Bíblia, que Moisés, na altura, a Bíblia diz que Moisés escolheu o lado do povo de Israel, que foi o povo meprisado, e que ele escolheu aquela vergonha aí de Cristo, andar com o povo de Israel. Em vez de aceitar e tornar o sucessor de Faraó lá no Egito, tornar o rei. Mas ele escolheu o lado do povo de Israel, para sair com o povo de Israel. E ao sair, todos conhecemos a história, como é que isso aconteceu no tempo.
Mas o anjo apareceu a Moisés, disse: vai, mas eu estarei contigo. O mesmo Deus que disse a Moisés que colocarei um anjo diante de ti, é o mesmo que disse a Moisés que estarei contigo. Estarei contigo. Vá, estarei contigo. Não te deixará. Mas Moisés foi. E Deus foi com Moisés. Lendo a Bíblia, e que todos conhecemos, que tudo que se cumpriu lá no Egito não era Moisés, mas era Deus cumprindo e mostrando o seu poder. Segundo a promessa, Deus disse que ia castigar o povo pelo qual o seu povo será considerado como um escravo, que vão maltratar o povo dele, e esse povo será castigado do país. E Egito foi castigado. Mas ao sair, Deus fez a promessa que estará com eles, e a lhes acompanhar. E segundo o que nós conhecemos a história todos, e que Deus caminhou com o povo de Israel. Segundo o que nós falamos, quarta-feira antepassada, segundo o profeta, Deus prometeu que estará com eles e cumprir a sua palavra. E que nós lemos no parágrafo 5 da mesma brochura, mas aqui, como falamos a vez passada, que está em francês. E que Deus disse, né? E William Branham disse que quando eles, o que Deus fez com ele, como povo natural, o Deus faz na mesma conosco, como povo espiritual, Israel espiritual, sendo a sua igreja, a mesma coisa que Deus fez com eles, como povo natural, Israel natural, e Deus faz a mesma coisa conosco, hoje. O que ele fez com eles? O profeta diz aqui no parágrafo 5, que o povo de Israel, quando necessitava da alimentação, Deus proviu alimentação para eles. Deus proviu comida para eles. Quando eles tiveram o desejo de beber água, Deus proveu também, fez sair água da rocha. Hoje vocês podem dizer, epa, e ele fez aí que fez sair água da rocha, mas hoje está onde a água que ele fez sair para nós. Aí foi água que ele fez sair na rocha. Nós aqui hoje, a mesma rocha, a Bíblia diz que aquela rocha que fazia sair água era Cristo. E hoje o mesmo Cristo está aqui conosco. O que ele fez lá com Israel natural? Que ele fez sair água. Hoje Deus faz sair a mesma água para nossas almas. A mesma rocha que fez sair água natural aí, faz sair a mesma água espiritual para nós, as almas hoje. Amém? Eu acredito que o que a Bíblia diz é isso. Encontra-se no livro segundo livro de Coríntios, capítulo 10, que a Bíblia disse que, se não me engano, a Bíblia diz que a mesma rocha, a rocha que caminhou com o povo de Israel, que fazia sair água, é o Cristo Jesus. E isso hoje as nossas almas são alimentadas. A mesma rocha faz sair água para nossas almas espirituais. O mesmo anjo. E o profeta disse, quando eles, que houve a doença no meio dele, estou a ler aqui, depois estou a transmitir, estou a traduzir de uma vez. O profeta disse, quando houve a doença no meio dele, e ele também arranjou, proveu um sacrifício expiatório para eles. Quer dizer, havia serpente de bronze que ele fez sair lá só para lhes curar, porque ele, quando surgiu a doença, estou no parágrafo 5 da mesma brochura. E chegando aqui no parágrafo 6, na mesma brochura, o profeta diz a mesma coisa. Disse que expiação foi apresentada no meio dele quando eles estavam doentes. E quando houve o tempo de angústia, e o mesmo anjo, o mesmo Deus, era imediatamente o socorro para eles. O socorro para eles. Porque quando o povo chegaram no Mar Vermelho, que não havia meio de atravessar, não havia como ele atravessar o Mar Vermelho. E se vira que não, estava num tempo de angústia. Não tinham como fazer. Seja o próprio Moisés. Desconsegui. Não sabia o que ele podia fazer. O povo começaram a chorar e lamentar contra Moisés. Oh Moisés, olha o que tu fizeste para nós. Ia nos deixar no Egito, morrer lá,
continuando a ser escravo, mas nos trouxeste aqui no deserto. Olha o que aconteceu conosco. Moisés também ia chorar, na mesma como conhecemos a história. Mas Deus disse, o que é que tens na mão? Disse, eu tenho uma vara, vai, não chora, mas fala, vai. Quer dizer, o mesmo Deus, quando ele se encontrava no tempo de angústia, o mesmo Deus apareceu como socorro. Mas aqui o profeta diz que o que ele fez no natural é a mesma coisa que ele está fazendo conosco, como a igreja dele, como o povo espiritual. É a mesma coisa que ele está fazendo. Mas aqui ele continuando dizendo que o que ele fez de lá, faz a mesma coisa, o mesmo espírito que estava com o povo de Israel, conduzindo o povo de Israel. E é o mesmo espírito que está nos guiar hoje, sendo a igreja, passando no deserto, passando na angústia, passando na dificuldade, mas o mesmo anjo ajuda a sua igreja. Está no parágrafo 6 na mesma brochura. Antes de continuar e chegar um pouco embaixo, vamos voltar ainda um pouco na Bíblia, para confirmar também algumas coisas, ou lendo algumas coisas aqui na Bíblia. Se Deus, o que ele fez lá com o povo de Israel? E a mesma coisa que ele está fazendo conosco, sendo a sua igreja. Mas há uma coisa que está ligada. No meio disso que estamos a falar, uma coisa que está ligada. A coisa maior que é ligada aqui é a fé. Não podemos esquecer que nada que você pode achar, nada que você pode conseguir a Deus sem a fé. Deve acreditar que o mesmo Deus, como nós falamos na vez passada, que há uma coisa que nos traz a dificuldade, é que cada um de nós deve saber como que a justificação dele foi. A coisa que nos dá dor, e que traz a dificuldade, é a justificação, a chamada de cada um de nós. Onde que há problema? Quer dizer, diz que a pessoa conhece como que ele foi chamado, de que forma a pessoa foi chamada, onde que se encontra o primeiro passo dele, onde que se encontra a ligação dele com Deus. Que nos traz dificuldade é esta. Às vezes foste chamado por um amigo, às vezes foi chamado por um tio, o pai ou a mãe que te levou à igreja. Sim, senhor, está bem. Mas deve fazer uma experiência pessoal. Isso te levará que você seja conectado a Deus. Isso que te fará que você tenha fé. Ter a fé que te liga com Deus, sabendo que Deus é real. Porque se nunca passaste numa experiência, saber que Deus é real, isso tu terás uma dificuldade enorme na tua vida. Total, nunca terás. Só que você pode ouvir outro a dizer, falando de Deus, testemunhando de Deus, mas tu nunca chegarás àquele ponto aí. Por quê? Porque a justificação, a tua chamada para vir a Cristo foi como? O que te chamou? O que tu achaste depois de vir a Cristo? Depois de entregar a tua vida a Cristo? Porque antes de tudo, eu sei que parece que tu a sair da minha exortação, mas não. Porque eu fiz a introdução de uma coisa que é a fé. Ninguém pode ser agradável a Deus sem a fé. Mas para acreditar, ou para ter confiança no que Deus disse, isso é ligado à tua justificação, à tua vinda na palavra de Deus. O que te levou? Qual é a prova que tu tens que Deus é real? É a coisa mais maior. Cada um de nós tem a sua forma que ele veio na palavra. Como é que ele confirma que a palavra de Deus é real e que esta mensagem veio de Deus? E aí onde que é o problema? Senão, será membro de uma igreja, mas nunca terás aquela fé aí, aquela confiança aí em Deus. O povo de Israel, o povo de Israel tinha confiança em Deus. E sim, havia 3 classes sempre, mas nós também temos, mas cada um de nós, você não pode se colocar naquela outra classe aí, deve se colocar na primeira classe, que é chamada a classe dos verdadeiros crentes. Como é que foi a tua chamada? A fé te liga em Cristo. Agora, vamos voltar na nossa tema.
que ele foi o mesmo Deus que guiou o povo de Israel e hoje é o mesmo Deus que nos guia. Mas o que ele fez no passado? A Bíblia disse, Davi que disse no Salmo 147, diz que se ele o mesmo Deus dá alimento ou sustenta animais do campo, versículo 9, aliás, quer dizer, capítulo 147, versículo 9. Ele dá alimento aos animais do campo e sustenta o filho do corvo quando clama. Imagina, se Deus tem capacidade de ouvir o clamor dos filhos de corvo no ninho, clamando, temos fome, mãe, a gritar. Mas a mãe dele não tem capacidade de trazer alimento se Deus não lhe dar de trazer para os seus filhos. É isso que Deus fez para o povo de Israel. Clamando da fome, mas Deus proveu para eles alimento, como acabamos de ler aqui o profeta dizer. Ele é o mesmo Deus hoje. Acredita em Deus, que o mesmo Deus que proveu para o povo de Israel, andando como povo natural, é o mesmo Deus que faz com a igreja hoje. Ele nunca mudou. É só ter a fé. E Davi continua a dizer, no Salmo, que a Bíblia disse sempre, que era um povo menor. Salmo 105, versículo 12 até 15. A Bíblia diz que quando era ainda pouco homens, sim, muito pouco, e estrangeiro nela, quando andava de nação a nação, e de um reino para outro povo, não permitia a ninguém que os oprimisse, e por o amor dele, repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Isso que a Bíblia disse. Mas se o Deus que fez a promessa de Abraão, e o mesmo Deus cuidou desse povo que era pouco, que não era ainda como hoje eles estão aí. Era ainda pouco, mas Deus não permitiu que um povo, uma nação maltratasse o povo de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu esse povo aí como seu povo. E o mesmo Deus hoje nos escolheu como a sua igreja, como o seu povo. Não nos deixará na mão do inimigo para nos maltratar. Não. E não fechará os seus ouvidos. Não tapará os seus ouvidos para não ouvir o nosso clamor. Impossível. O mesmo Deus, se ele ouviu o clamor do povo de Israel, ouvirá também o nosso clamor hoje. Se ele ouve ainda o clamor de um pequeno pássaro no ninho, a clamar do alimento, como é que ele vai nos esquecer? É impossível. O irmão e irmã, é impossível. E é ter a fé que ele ouça o nosso clamor. Ele ouça. Porque eu deixo fiel que fez a promessa que estarei convosco, em vós até a consumação do tempo. Se ele fez a promessa com o povo de Israel, que ia lhes guiar até a terra prometida, isso que ele fez. E hoje, se ele prometeu que estarei convosco, eis estou convosco todos os dias até a consumação do tempo. Ele fez essa promessa. E ele está conosco. Não é que conosco cruzando as mãos e calar a boca, não. Conosco trabalhando como ator principal. E que está a ouvir o nosso clamor. Ninguém te mente, irmã. Ninguém te mente, irmão, dizendo que Deus não ouça o teu clamor. Ele ouça. Se ele ouvir do povo de Israel, ele ouça também o teu clamor. A tua dificuldade ele conhece. Eu sou que eu sou testemunha dessas coisas. Na altura, a sofrer de uma forma que não consigo falar nesse momento, senão isso vai nos levar tempo. Isso me levou até a chorar. Na altura, eu só tinha uma filha só. Chorando de dificuldade. Pensando que Deus não me conhece. Isso que saiu na minha boca, sozinho eu disse, Deus não me conhece. Se eu estava ainda no mundo, a fazer tudo, não sofria como estou a sofrer agora. Como é que eu acreditei na mensagem e confio a minha vida em Cristo, mas estou a sofrer mais pior que eu estava no mundo. Depois,
pensando que Deus não me conhece. Mas isso foi a natureza sempre de um ser humano. Mas eu já tinha passado numa experiência real, já. Mas depois do sofrimento surgir, eu fui pensar nisso. Eu disse, Deus não me conhece. Depois apareceu, a hora que estou a chorar, a hora que estou pensando, e alguém bateu na minha porta. Vem, tá, o pastor está te chamando. Chego aí é uma visão que foi dada aí. Não, estou a ver o irmão Noé a chorar, falando isso no seu coração. Mas diga nele que eu o conheço. Toda dificuldade eu conheço. Mas vou lhe abençoar. Deus não mente. Quando a mão de Deus desceu, me abençoou, isso foi maravilhoso, até criou inveja dentro da igreja onde eu estava na província. Algumas irmãs e os irmãos, isso criou inveja. Quer dizer, Deus ouça o clamor. Ninguém te mente que a tua dificuldade Deus não conhece. Te conhece. Porque Ele fez a promessa. E Deus não é um ser humano para mentir. Não. Não é um ser humano para mentir. E Ele prometeu ao povo de Israel que Ele será o socorro para eles. E o mesmo Deus nos fez a mesma promessa, que Ele estará conosco. Como quem? Como socorro. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 32. Vamos ler isso. Versículo 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiro das águas em lugar seco, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Quem foi isso? É Cristo. Cristo é o lugar, é um refúgio para cada um de nós. Pode haver tempestade, pode haver qualquer coisa que pode surgir. O refúgio é Cristo. O lugar também de se esconder é Cristo. Se Ele fez isso com o povo de Israel, por que não fará conosco, irmão? Se é o mesmo que fez a promessa, é o mesmo que nos fez também a promessa. E Ele será como, a Bíblia diz aqui que será como um ribeiro das águas em lugar seco. Onde que haverá que não há solução. Tudo acabou, você se vê, tipo, não tem mais nada. Mas o Cristo está aí como as águas, onde que não há. Se você ler a Bíblia, vai encontrar, cada vez que Ele ajudou o povo, seja o povo de Israel, chegando no deserto, não havia água, mas a rocha, que como acabamos de ler aqui no Isaías, a rocha que fez sair água, é Cristo, água sair, de nada a água sair. E Ele é capaz, mesmo aqui onde que nós estamos, se Ele quer fazer sair uma fonte de água aqui, a água sairá. É capaz. E se Ele é capaz de fazer sair água no deserto, o que Ele não pode fazer? O que nós podemos pensar ao nosso Deus de não fazer? Nada que é impossível ao nosso Deus. Ele faz tudo. Se Ele pode fazer sair a água, de nada Ele faz sair água. Se Ele não pode fazer isso, tirar algo que está no meu coração, tirar e me transformar sendo seu filho, ou te transformar a ti, te transformar para o filho ou uma filha dele. Será que é impossível para Deus? Não. Porque ninguém foi à busca de Deus. Ninguém. No nosso meio aqui, ninguém pode dizer que foi à busca de Deus. Aonde que você foste buscar Deus? Onde que foste encontrar Deus? Ninguém. Mas quem veio à nossa procura é Ele. Como é que Ele pode vir à tua procura, te achar, te trazer na mensagem e depois te abandonar? Nunca isso não pode acontecer. Se Ele foi à tua procura e te trouxe na mensagem, significa, aqui onde que Ele te trouxe, é na vida. E Ele continuará contigo até ao fim, como fez a promessa. Estarei convosco até a consumação do tempo. Amém? O mesmo Deus é fiel, Ele fará isso. Se Ele fez com o povo de Israel natural, Ele fará conosco. Mas não resiste. Não resiste. Ele fez a promessa.
Jesus, quando estava cá na terra, fez a promessa, acho que encontra no João capítulo 15, versículo 7. Ele nos diz o seguinte, como ele disse aqui a Moisés, que não resiste o anjo, porque o meu nome encontra-se nele, e o que ele diz de não resistir, porque ele não perdoará a vossa rebelião. E aqui ele diz que se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que significa isso? Quando ele disse lá a Moisés, de não resistir, mas obedecer no anjo de tudo que ele disser, e que Moisés obedece nisso. E quando Moisés obedecer no anjo, o que a palavra diz, o ano que nós lemos? Eu serei inimigo dos teus inimigos, e eu serei adversário dos teus adversários. E aqui onde que ele diz no João, diz: se as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, há uma condição. É obedecer ainda primeiro na palavra de Deus. Diz que você obedece na palavra de Deus, tudo torna fácil para ti. Um cristão se obedecer, alguém que é chamado cristão, diz que você obedece na palavra de Deus, obedece no que a Bíblia diz, tudo é possível. É a Bíblia que diz, tudo é possível a quem crer. Quer dizer, tu não terás a fé se não confia no que a palavra de Deus disse. Primeiro deve crer no que diz a palavra de Deus, confiar no que Deus disse. E diz que você tem confiança. Crede nisso, terás a fé, terás coragem de pedir o que tu quiseres. E Deus é fiel, cumprirá isso. Amém. Eu acredito nisso, que Deus é fiel. Mas a condição que, antes dele ser o inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, primeiro tu deve crer, deve obedecer no que ele disse. Há uma condição. Isso é a mesma condição que ele diz ao povo de Israel. Israel natural. A condição era de não resistir ao anjo que ele colocou diante dele. Tudo que Deus dizia a Moisés, o povo de Israel deveria obedecer naquilo. E isso fez com que o povo, Moisés, o que Moisés fazia? O que Moisés mandava? Isso se cumpria. Por quê? Porque Moisés estava na linha, obedecia no que Deus disse. E Deus cumpria a sua palavra. A mesma coisa conosco, como acabamos de falar aqui no João, capítulo 15. Quer dizer, a palavra de Deus ainda deve morar em ti. Você deve obedecer no que a palavra de Deus disse. Se essa palavra morar em ti, tu tens a capacidade de pedir tudo que Deus, que você quiser. Isso será cumprido. Como o profeta disse aqui a vez passada, falamos no capítulo, no parágrafo 7. O profeta disse aqui, no parágrafo 7, na mesma brochura. Lemos também a vez passada. Que foi o que? Diz que um cristão não sabe o que ele é. Por quê? Porque Deus disse que tudo pedires em meu nome eu os farei. Agora, um cristão, se se colocar de joelho diante de Deus vivo, orando e pedir em nome de Cristo Jesus, isso será feito. Mas um cristão não se dá conta do que ele é. Porque orar em nome do Senhor Jesus Cristo, isso terá resultado positivo. Não tem como falhar. Não tem a possibilidade de falhar. Não tem. Como isso pode falhar? Se isso falhar, Deus quem falha. Mas Deus não pode falhar. O profeta diz, ele pode fazer tudo, menos falhar na sua palavra. Eu acredito que está assim. Deus não pode falhar no que ele disse, na sua promessa. Mas para não falhar, primeiro devemos obedecer no que ele disse. Se cumprir, obedecer na palavra de Deus, aí tem acesso. Você tem acesso a tudo. Para cumprir o que ele disse, que se pedir algo em meu nome, eu farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Cristo não pode mentir. Nunca não pode mentir. Mas por que a falha? Porque nós, a Bíblia diz que às vezes pedimos mal. E às vezes não obedecemos no que... Eu estava acompanhando a rádio de manhã aqui, rádio do velho segurança aí.
Ouvi um pregador a pregar, já chegamos no fim do ano, temos que, a igreja tem que ir no jejum, devemos jejuar, devemos fazer isso, devemos fazer isso. Eu digo no mais velho, estás a ouvir o que o pregador está a falar? Ele está a pensar que jejuar é a solução. Não. A solução é a obediência na palavra de Deus. Porque você pode jejuar, imagina ainda, ele leva a igreja no jejum, que todo mundo vem. A tia, as prostitutas que estão andando na rua, a pessoa que sai no relógio a beber cuca, não sei o que, cerveja de uma maneira ou outra, mas vai na igreja para jejuar toda noite e amanhecer, ele volta com a mini saia dele e continua a beber. Será que o jejum vai fazer alguma coisa? Não. Mas quem obedecer na palavra de Deus, mesmo não ir a jejuar, mas isso terá um resultado positivo. Por quê? A Bíblia diz que a obediência vale mais que o sacrifício. Como é que você pode ir fazer o sacrifício sem obedecer na palavra de Deus? Isso que eu disse no mais velho, eu disse, a igreja, o diabo levou a igreja bem distante. Levou o povo de Deus muito distante. Deixou a palavra de Deus aqui, mas os levou a lhes mostrar algo que é contrário à palavra de Deus. Vale a pena ainda, valia a pena você obedecer. Obedecer na palavra de Deus, o resto torna fácil. Por quê? Mesmo você ver um pregador, um ministro, às vezes, Deus ouça a sua oração. Por quê? Embora que há versões lá, mas há verdadeiro servo de Deus, que Deus ouça a oração dele. Por quê? Porque eles são obedientes na palavra de Deus. E ele tem fé. Diz que ele ora e te diga que não, a partir de agora estás curado ou já recebeste o que tu pediste. Por quê? Tem confiança no que Deus disse. E Deus é obrigado a fazer isso. Porque Ele não pode falhar na sua promessa. Não pode. É por isso quando Deus disse a Moisés que o anjo não nos perdoará. Aquilo aí foi porque ele estava por baixo do sangue dos animais. Mas aqui nós agora... É um povo que ele fez com o povo natural e fazendo conosco o povo espiritual. A aliança é diferente agora. Por quê? Ele estava por baixo do sangue dos animais. Agora estão debaixo do sangue de Cristo. Diz que um cristão faz a sua confissão e ser batizado nas águas, confessando o seu pecado e ser batizado, tudo que é pecado, perdoado e apagado, de vez já tornam santo. É diferente deles, que era, embora confessado, Deus pode lhe ouvir, mas o pecado permanecia. E eles tinham sempre o desejo daquilo aí. Mas um cristão hoje, basta só confessar e passar na justificação, acabou. Torna um santo. Agora, como é que alguém que está por baixo do sangue dos animais pode haver um sucesso mais que alguém que está por baixo do sangue de Cristo? Você pode imaginar isso? É por isso que o profeta diz aqui no parágrafo 7, que um cristão, os cristãos nunca notaram, nunca deram conta qual é a importância da sua presença, da sua oração na presença do Cristo. Nunca deram conta. Porque se você se ajoelhar e orando em nome do Senhor Jesus Cristo, há resultado positivo. Você tem um sucesso, você tem acesso diretamente ao céu. E há um nome que o céu reconhece a todo momento, numa hora, num minuto que você pode dizer que não. O nome do Senhor Jesus Cristo é reconhecido lá no céu. E que se você orar em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu tem direito de se abrir. Para responder quem está a orar. Orando, o profeta disse, na outra brochura, o profeta disse, um cristão orando, a voz de lá em cima, Deus ouça, não ouça a tua voz, você que está orando aí, Ele lá ouça a voz do Cristo. A voz aqui é uma irmã orando, mas lá no céu é a voz de Jesus Cristo que Deus está ouvindo. E agora, essa voz é impossível de não ser respondida. É impossível. Deus deve responder. Se ouvir tu a orar, Deus deve responder. E a mesma coisa, irmão. Não se vê que tu és... Não olha no retrovisor, a coisa que nos mata é essa. É essa aí. Não olha no retrovisor, mas
confia em Deus. O povo de Israel, sendo o povo poderoso, como a Bíblia disse, andando na saída dele, nenhum povo, nenhuma nação podia resistir diante do povo de Israel. Por quê? Ele estava por baixo de uma promessa. A promessa de Deus que fazia que o povo de Israel seja um povo poderoso. A força do povo de Israel era o anjo do Senhor no campo. Era o Senhor no campo de Israel que fazia a força de Israel. E a nossa força, sendo a igreja de Deus vivo, é Cristo no nosso meio. Amém? Cristo no nosso meio é a nossa força. Não temais nada. Irmão e irmãs, não temais nada. Ah, não, o fulano pode me fazer isso. Nunca. Deus disse, ele será adversário dos teus adversários. Ele será inimigo dos teus inimigos. Ninguém te mente, ninguém te engana também. Eu sou fulano, eu sou feiticeiro. Feiticeiro diante de um cristão não é nada. Não é nada. Porque não és tu. Mas o mestre fez a promessa, diz que estará conosco. E nos fez a promessa que ele será inimigo de nosso inimigo. O feiticeiro é teu inimigo. Ele não é teu inimigo direto, é inimigo de Deus. Agora imagina ser inimigo de Deus. Onde é a vitória? Não terá sucesso. A vitória é nossa. E se ele tem adversários são adversários de Cristo. É uma promessa. E tu confia em Deus, sabendo que ele que combate, quem combate para nós é Cristo, é Deus. A Bíblia diz que o Senhor combate para os santos e terão a vitória. A vitória é certa para o povo de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém também está acima do povo de Deus. Ninguém. Acredite em Deus. Confia toda a vossa vida em Deus. Confia em Deus, irmãos. Confia. Porque o mesmo Deus que fez a promessa para o povo de Israel e caminhou com o povo de Israel, embora que é um povo fraco também como nós, havia falha, nós conhecemos, lemos a Bíblia, como é que foi a rebelião deles. Mas lendo na Bíblia aqui, mesmo no livro de Salmo, onde acabamos de falar, a Bíblia diz que por causa da sua promessa, Deus é fiel na sua promessa, por causa da sua promessa. E o juramento que ele fez a Abraão, de tirar o povo, que ia lhes tirar da terra onde ele disse, serão escravos, para a terra de Canaã. Deus deveria cumprir a sua promessa, porque ele fez isso pelo juramento. E Deus deveria cumprir isso, sem olhar na fraqueza, nas falhas do povo de Israel. E o mesmo Deus nos fez a promessa, irmão, que estará conosco até a consumação do tempo. Ele bem sabia que nós teremos também falha, teremos também fraqueza, mas ele nos confia, ele nos fez a promessa. Ele cumprirá a sua promessa. Não olha na tua fraqueza, irmão. A fraqueza, quem carregou isso é Cristo. Quem carregou tudo é Cristo que carregou. E nos fez, como ele próprio disse, que como eu venci, vós sois vencedores. Irmão, eu acredito que eu sou vencedor. Eu já venci. Por quê? Alguém venceu no meu lugar. E esse que venceu no meu lugar é todo poderoso. É o Deus do céu, o Criador do céu e da terra. Como que ele pode vencer no meu lugar e depois eu tornar um fraco e dizer que não tem a vitória? Aí, irmão, negando, se você dizer que tu és fraco, sim, uma parte, mas se dizer que tu não és vencedor, negando totalmente a obra do Calvário. E negando a obra do Calvário, tu não és nada. Mas eu acredito, na minha fraqueza, eu sei que o vencedor sou eu, porque ele já venceu para mim. Ele venceu para mim. Estamos aí já no fim, para procurar forma de orar. Eu estarei convosco. Tudo que pedires, eu farei. É Deus quem fez a promessa. Mas não... E ele disse a Moisés, não desiste. Não resistir diante do anjo. E obedecer em tudo que ele te disser. Porque o meu nome está nele. E onde que está o segredo, como acabei de dizer, é lá. Se não obedecer na palavra de Deus, não tem direito. Mas obedecer na palavra de Deus, tens direito a pedir o que tu quiseres. E isso será feito. O profeta diz até que nós já temos medo.
de pedir, mas não tenham. Mesmo se você quiser pedir uma porção, não sei se é da terra para você sozinho, pede, isso será feito. Pede. Ah, não, eu quero isso, eu quero ter o avião, não quero comprar avião. Pede. Isso será feito. Não é eu que disse, mas é a palavra de Deus que disse. Ah, não, eu quero barco. Peçam, isso será dado para ti. E tu conseguirás gerir esse barco aí. Mas eu quero, eu quero isso. Pede, sem limite. Aqui na palavra de Deus não há limite. Não disser que pede, vais pedir isso não. Mas peça o que tu quiser. Mas é ter a fé no que estás a pedir e acreditar que isso será feito. E tu verás isso se cumprir. É Deus quem diz isso. Mas o segredo, estou a exigir, estou a falar, mas repetindo. Lá, o segredo é a palavra de Deus morar em ti. Onde é que há segredo? Diz que você tem a palavra de Deus em ti, Deus será adversário do teu adversário. E será inimigo dos teus inimigos. Ele combaterá para ti. O combate não será tu, mas o combate será de Deus. E ele prometeu e fará isso. Isso que ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel andando. A nação, toda a nação que se levantava contra o povo de Israel. Israel era vencedor dessa nação. Não era Israel na realidade, mas era o povo, era Deus combatendo para o povo de Israel. E o mesmo Deus é o mesmo Deus que nós adoramos. O mesmo anjo que andou com o povo de Israel. O profeta disse, a mesma coluna de fogo que caminhou, que conduziu o povo de Israel, é a mesma coluna de fogo que nos guia hoje. O mesmo anjo que é Cristo. Não há dúvida nenhuma, é o mesmo Deus. E esse Deus é Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma. A mesma coluna de fogo nos guia. E nos guia. Era que o povo de Israel, quando se encontrava de dia, a Bíblia diz que esse anjo, que era de noite como a coluna de fogo, e de dia a nuvem da glória. E essa nuvem cobria o povo de Israel, para o sol não tocar o povo dele. E era debaixo dessa sombra aí que ele caminhava, protegendo o seu povo. Chegando de noite, e ele andava a iluminar o povo de Israel, o caminho para ele, o povo caminhar bem, e o dirigir, o que caminho que o povo deverá seguir. Porque o povo nunca passara naquele caminho. E o anjo que guia o povo de Israel, que deveria lhes mostrar o caminho e protegendo o seu povo. E o mesmo Deus nos fez a promessa. Povo de Deus, irmão e irmão, que você lê a Bíblia, ou te conta a história, o que ele fez com o povo de Israel. Você veja isso, vai notar que isso foi grandioso. Mas não dá conta que o mesmo Deus ainda vive hoje. E o que ele fez lá? E faz mais hoje. E hoje mais pior que aquilo que ele fez no passado. Nós já vimos o que Deus fez com Elias. Foi mais maravilhoso e que ele está fazendo conosco. Não, irmão. O que ele fez com Elias? Elias gostaria de viver no tempo que estamos a viver, povo de Deus. Elias gostaria de viver no tempo que estamos a viver. Porque hoje Deus está fazendo muitas coisas maior que em relação ao tempo que ele vivia. Porque foi a promessa. Ouvimos isso no ensinamento que acabou de passar aqui. E antes de nós entrarmos na ordem da igreja. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E vimos isso. Que Deus, o que Deus fez lá? A promessa de Deus que todos os santos do passado queriam que viver nessa era que estamos a viver. Porque uma era de honra que Deus está trabalhando hoje. Muito maravilhoso que no tempo do passado. Mas eu estarei convosco até em vós, dentro de vós, até a consumação do tempo. Quem fez a promessa é Deus. E Ele estará conosco. Não vos deixará órfãos. Estarei convosco. E ele é o mesmo Deus que fez com que, quando o povo de Israel e o povo de Egito aproximava do povo de Israel, como Ele fez a promessa a Moisés, disse a Moisés, estarei o inimigo de teus inimigos. Ele mostrou realmente que foi inimigo do povo de Egito. O exército de Faraó foi derrubado pelo Deus Ele próprio. E é a mesma coisa hoje. Não temais nada. Quem está em Cristo
está numa proteção mais altíssima. Irmão, irmã, isso parece como uma repetição, mas isso nos leva a informar o povo de Deus que não tem mais nada, como a Bíblia disse, que está convosco é mais maior que está no mundo. Mas isso não são as palavras só que encontramos na Bíblia escrita. Nós devemos acreditar e ver isso se cumprir na nossa vida, irmão. Ver isso se cumprir. Como é que a palavra diz que o anjo do Senhor campa ao redor de quem tema a Deus, mas não confia, nós não confiamos nesta palavra? Quer dizer, é uma leitura só? Não. A Bíblia, como disse isso, como isso está escrito, isso deve se cumprir. Eu confio que andando, vivendo ou dormir, o anjo do Senhor está comigo. Por quê? É uma promessa e Deus não pode falhar, mas há condição que estar na palavra de Deus, obedecer na palavra de Deus, o que ele disse, e esse anjo estará contigo. Sem isso, ele não estará contigo. Por quê? Não vai cumprir o que ele disse, porque disse a Moisés a mesma coisa. Não resistir, mas obedecer e fazer tudo o que ele dizer ao fazer. E a mesma coisa, se nós também, como dissemos no João 15, e a palavra de Deus morar em nós, aí temos o direito a tudo. E temos a segurança, temos tudo. Que Deus vos abençoe. E vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus fez aliança com seu povo. E essa aliança Deus nunca quebrou. E até a consumação, até que a história do mundo vai acabar, Deus estará conosco. É uma promessa. É um concerto. Ali ele fez pelo juramento. E no Calvário ele fez isso. Ele cumpriu. E disse, tudo foi cumprido. E tudo se cumpriu lá no Calvário. Deus nunca abandonará. Nunca. Aquele pequeno povo, como estava o povo de Israel, como acabamos de ler aqui, que era pouco homens, mas Deus não ficou a abandonar esse povo. E não deixou nem sequer reis, nem sequer uma nação maltratar o povo de Israel. E o mesmo Deus disse a nós que estará conosco e nunca nos deixará. Nunca. Sendo também poucos homens, sendo também um povo minoritário, mas Deus estará conosco. E a sua promessa, Ele nunca desviará do que Ele disse. Confia no nosso Deus e Ele fará mais maior que o que Ele prometeu. E o irmão vai cantar e cada um de nós vamos entrar em oração. E é uma coisa que vou fazer também antes do irmão cantar, a dizer ao povo de Deus. Eu admiro às vezes, quando fala que vamos orar, parece alguém tem medo de orar, parece que falar a ninguém pode fazer saltar a sua voz fazendo oração. Não! Aqui na igreja de Deus vivo, você tem direito mesmo a gritar, orar, de maneira que o Espírito vai te guiar, orar. Não é só que todos orando por baixo do coração, no fundo parece ninguém está na sala. Não. Como é que o Espírito Santo vai nos levar, nós todos, ninguém consegue fazer uma oração que a voz soa um pouquinho, mesmo alguém que está lá no posto para ouvir. Nada, todos só oram por baixo do coração, no fundo. Não. Sim, o profeta diz que o Espírito guia, segundo a Bíblia, vai guiar cada um na sua maneira, mas não é toda a sala assim por completo, todos orando para o fundo do coração, ninguém vai ouvir a voz do... Não, eu não acredito assim. Alguém pode soltar a sua voz, um aí pode soltar a sua voz, orando e... Quem está aqui, ouça às vezes as palavras, embora de não distinguir mesmo aquilo aí que... Mas pelo menos soar, alguém pode ouvir, no nível do posto que está aí, ouvir. Mas quando fala, vamos orar. Até que está aqui, uma sala dessa, ninguém ouça nem a voz de ninguém. Aquilo aí é uma coisa que eu notei. É que estou a dizer, mas eu acredito que na igreja de Deus vive, cada um está conduzido, mas uma sala dessa, todo não pode orar no fundo do coração, não. Agora, se fosse assim, todos que estão aqui no púlpito orando, no fundo, aqui onde nós estamos, se nós orando no fundo do coração, como é que você vai ouvir? Não. Ouça mesmo e ora que alguém pode... Perdoa-me ainda. O que nós,
quando nós viemos na palavra, na mensagem, o que acontecia? Ao invés de nós copiarmos, vou copiar a oração do irmão que está ao lado, ouvir o que ele está orando. Afinal, se ora assim, eu posso roubar lá umas palavras duas, ok? E amanhã, se orando, eu posso introduzir também aquele bocadinho aí. Agora, todo do fundo do coração, parece que ninguém está na sala. E, irmão, eu não acredito nessa forma do Espírito Santo, não. Tentam ainda mudar um pouquinho. Tá bem. Crains point, petit troupeau, de la croix au trône, de la mort à la vie, il partit pour les siens, tout pouvoir au ciel, tout pouvoir sur terre, et donné à lui pour l'amour des troupeaux. Croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement, croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement. Crains point, petit troupeau, il prit les devants. Ton berger fait le choix des chemins à suivre. Il va purifier l'eau des mares pour toi. À Gethsemane, et la belle merti, oh, croix seulement, croix seulement, tout est possible, croix seulement, croix seulement, oh, croix seulement, tout est possible, croix seulement. Crains rien, petit troupeau, peu importe ta charge, il est entré dans les chambres, les portes étant fermes, jamais abandonné, il ne peut oublier, espérant sa présence dans la nuit ou les jours. Oh, croix seulement, croix seulement, tout est possible, croix seulement, oh, croix seulement, croix seulement, tout est possible, croix seulement. 1 Coríntios 15, 17. 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 1 Coríntios 15,
cremos, Senhor. Sim, Pai Celestial. E a Tua palavra que diz, somente crê, tudo é possível. Sim, Pai Celestial. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor, como disse Senhor Jesus, que estará conosco. Sim, Pai Celestial. A nossa caminhada, Pai Celestial, nós cremos, Senhor, que quem está diante de nós és Tu. E quem está por detrás de nós és Tu, Senhor Jesus, como fizeste para o povo de Israel. Iluminando o povo de Israel, para eles ver os caminhos, e fechando por detrás, Senhor Pai, para os cuidar também, Senhor. E Tu és o mesmo Deus hoje, Senhor Jesus, fecha a promessa de caminhar conosco, de não nos abandonar, de não nos deixar órfãos, Senhor, e que Tu estarás conosco. Sim, Pai Celestial, nós cremos na Tua palavra santa, Pai, sabendo que esta palavra é infalível, Senhor Pai. Se há uma coisa que pode falhar neste mundo, todas as coisas são falíveis, mas a Tua palavra nunca falhará, Senhor, nunca falhará, Pai Celestial. A coisa mais segura é a Tua palavra, Senhor Deus. Nós confiamos no que diz a Tua palavra. A Bíblia diz que o Abraão não considerava tudo que não era a palavra de Deus, mas a sua fé era baseada no que o Senhor disse. E que, Senhor, Abraão é nosso pai da fé. Senhor Pai, nós acreditamos na Tua palavra, Senhor, crendo, Senhor, que tudo que Tu disseste é verdadeiro. E nós cremos nisso. Ajuda-nos, Senhor Jesus, depois de ouvir a Tua palavra, nós confiamos, Senhor, sem enfermidade no nosso meio. Senhor Deus, depois de estar conosco, que enfermidade deixa o irmão ou deixa a irmã, Senhor Pai. Quem é fraco, torna forte, Senhor Pai, porque o mais forte está conosco. Senhor Jesus, fortifica o Teu povo, Senhor. E mais, Pai Celestial, que eu peço é a fé. Levanta a fé de cada um de nós. E enquanto que o mundo se afunda, Pai Celestial, enquanto que, Senhor, todos se colocar por detrás de dinheiro, todos se colocaram por detrás da dificuldade deste mundo, Senhor, procurando, correndo à esquerda, à direita, mas o Teu povo levanta os seus olhos, Pai, onde que Tu estás? Olhando na Tua promessa, olhando o que Tu disseste, Senhor, ajuda-nos, Senhor, acrescenta mais uma vez, Senhor, a nossa fé. Faz subir a nossa fé, Senhor Jesus, de não falhar, porque, Senhor, como o povo de Israel, Senhor Jesus, houve 3 filhos hebreus, não olharam, Senhor, no que havia diante dele como circunstâncias, mas, Pai, ele olhara no que a palavra de Deus disse. Ele confiara somente em Ti, dizendo, mesmo se foram queimados, Pai, ele não ia abandonar, Pai, o caminho da palavra, Senhor. E a mesma coisa conosco, Senhor. Como Tu disseste, Senhor Jesus, que estará conosco, ajuda-nos, que a nossa fé fica firme e fica de pé, Senhor Pai. Isso é a nossa oração. Ouviste a oração de cada um de nós. Concede a cada um de nós segundo a sua fé. E abençoe essa igreja, Senhor Jesus. A nossa saída, Pai, o regresso, nós entregamos na Tua santa mão. Que caminha que cada um de nós chega à sua casa, Senhor, com segurança. Porque Tu és o Deus que disse que estará conosco, Pai Celestial. Caminha com cada um de nós. Abençoa a nossa igreja, Senhor. E enquanto que, Senhor, ainda há graça, ainda temos, Pai Celestial, procurando o último Pai Celestial entrar. Senhor Deus, enquanto que estamos aqui na terra, ajuda-nos, Senhor Jesus, de não nos afastar, de não abandonar a Tua palavra como Tu disseste a Moisés. Ajuda-nos, Pai Celestial. Nós confiamos tudo na Tua santa mão. Abençoa, Senhor, Pai, oferta de cada um de nós. Abençoa a nossa atividade e nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Abençoa Israel e Teu povo e não esquecer também o país onde que nós nos encontramos. Abençoa, Senhor, Pai Celestial, os dirigentes, seja, Pai Celestial, militar como civil, todos nós lhes entregamos na Tua santa mão. Todos abandonamos na Tua santa mão, em nome poderoso do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.